Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindes. Como vocês estão? Vocês estão bem? Tão bom nessa manhã de segunda-feira? Nesse mês de outubro, foi feriado no Brasil, né? Quando? No dia 12. Dia das Dia 12 é feriado? Dia da criança, né? Dia da criança é feriado? Não, é dia de Nossa Aparecida. Nossa Senhora da Aparecida. Eu sei que é feriado. Eu não sei qual é o motivo do feriado, mas é dia das crianças e é feriado. Então, eu acho que muita gente deve estar voltando de um feriado prolongado. Vocês estão de ressaca? Foram pra chácara? Foram pra praia? A saudade de uma caipirinha na Praia Grande. Aquela caipirinha cheia de gelo, aí vem as abelhas e tenta roubar sua caipirinha, aí você sai abelha. A gente é bem pobre também, né? Puta que pariu, a gente já com saudade das abelhas da Praia Grande. Sabe qual... A gente não consegue nem fingir que a gente é rica, falar, nossa, eu ia pra Maresias, gente, né? Nem mentir, a gente consegue, a gente vai lá pra Praia Grande. Eu gosto da Prainha Branca, você ia na Prainha Branca? Não, nossa, maravilhoso. É no litoral sul também, toca uns reggae. É uma praia pra quem curte para quem curte uma positividade, assim. Mas eu adoro uma praia, tipo Praia Grande, uma prainha branca, porque aí eu não me sinto inadequada. Se eu vou pra Maresias, eu me sinto inadequada. Eu sinto que eu não tenho o capital pra bancar a minha estadia naquele local. Eu nunca nem passei perto de Maresias. Aí você vai lá, caipirinha R$40. Não, eu quero aquela caipirinha de 12 conto, com 51, que eu vou tomar enquanto como um pastel, enquanto espanto as abelhas. Eu também, eu gosto de uma praia mais popular também, uma coisa mais popular. Eu não tenho nem dinheiro pra respirar em Maresias. E quero ouvir o funk à distância, de alguém com uma caixa de som na praia. Exato. De preferência, alguma coisa bem nostálgica, tipo Eguinha Pocotó. Saudade de ouvir uma Eguinha Pocotó na Praia Grande enquanto toma uma caipirinha de... na época que eu ouvi Eguinha Pocotó, a caipirinha acho que era R$4. Que saudade. Saudade de uma caipirinha de R$4. Eu tô feliz que a gente tá começando esse podcast num tom um pouco mais nostálgico, leve, positivo. Nostálgico, positivo, porque vai ficar bem ruim daqui pra frente. Bom, porque afinal de contas é Halloween. Bom, gente, antes da gente começar com mais um pesadão da Natália, eu vou dar um recado super rápido. Pros apoiadores da rodinha de Black Metal, né? A gente tá migrando o grupo do ICQ pro Telegram. Infelizmente, gostamos muito do ICQ. É vintage como as caipirinhas de R$4. A gente tentou reavivar porque era uma coisa nostálgica. Sim, e o barulhinho, aquele é uma coisa tão assim que aquece o nosso coração, né? Mas a gente viu que ele tá tendo vários problemas no Brasil, a gente tava tendo vários apoiadores da rodinha que não estavam conseguindo de jeito nenhum nem instalar, nem criar conta. E como o objetivo sempre é a gente atender, né, todo mundo e ter todo mundo num grupo só, a gente acabou optando pelo Telegram. A gente fez uma votação dentro do próprio grupo no ICQ sobre qual plataforma vocês prefeririam usar, e o Telegram ganhou. Todo mundo pelo menos todo mundo com quem a gente conversou tá acostumado e tal. Então a gente migrou o grupo pra lá. Se você tá entre os apoiadores da rodinha que não tinha conseguido logar no ICQ e desistiu, manda uma direct pra gente no Insta do pod, que a gente te manda o link do grupo. E se você começou a assinar agora, também avisa a gente que você entrou na rodinha, que a gente já te manda o link. Exato. É isso que temos de recados para esse momento. E agora eu vou me preparar psicologicamente, porque eu sei que eu vou ficar triste. Gente, eu tenho vários gatilhos. Esse é um episódio pesado, porque nós estamos no mês do Halloween, e no Halloween a gente fala de coisas terríveis e de pesadelos que a gente tem e pesadelos que a gente vive. Então, eu preciso falar desse pesadão, porque é um pesadão que já tá na minha lista faz um tempo, mas fica o alerta gatilho. A gente vai falar de estupro, tortura e assassinato, então se isso for um gatilho pra você, vá pro YouTube e veja o episódio que eu fiz ontem sobre as crianças dos olhos negros, porque é um episódio mais good vibes do que o que a gente vai ver hoje. Por incrível que pareça... porém good vibes. Por incrível que pareça, crianças demoníacas com olhos negros são mais good vibes do que o que eu vou falar hoje. Ai, minha Nossa Senhora. Mas também
A gente já passou por isso antes e a gente vai passar por isso mais uma vez juntos. Hoje eu vou falar de David and Katherine Byrne. Nossa, eu não conheço esse caso. Eu achei que eu fosse ter uma reação tipo, não! Mas não. Fosse tipo, Mas então, vocês devem lembrar que no episódio 41 eu contei a história de um casal de estupradores, torturadores e assassinos, chamados Rose and Fred West. Sim. E no episódio 88 eu contei a história de um casal de estupradores, torturadores e assassinos chamados Myra Hindley e Ian Brady. Então, inclusive, acho que esses casos são os mais conhecidos, tanto da Rosemary West quanto da Myra Hindley e do Brady, são, acho que, os casos mais famosos do Reino Unido, né? Sim, eu acho que são. Tipo, assim, eles todo mundo... e, tipo... Eles e Jack o Estripador, assim, são os casos mais infames do Reino Unido, mais conhecidos, assim. Eu vou falar, então, né, na minha tradição de contar histórias de casais de estupradores, torturadores em séries, eu vou falar da Katherine e do David Byrne. Se alguém estivesse perguntando se um dia eu vou fazer um episódio sobre a Karla Homolka e o Paul Bernardo, a resposta é sim. Eu farei, eles estão na minha lista, é que eu realmente odeio esses dois, então eu tô adiando e tô falando de todos os outros casais antes de eu chegar neles. Mas enfim, Mas voltando. O que é mais engraçado desse caso é que o caso, ele tem vários paralelos com o caso da Myra Hindley e do Ian Brady. Assim, todo casal que mata junto, que estupra e mata junto, eles têm uma dinâmica muito parecida. Então você vê a Rose e o Fred, a Myra e o Ian, a Karla Homolka e o Paul Bernardo. Você vê a mesma dinâmica. Você vê os mesmos padrões, os mesmos comportamentos. E com a Katherine e o David Byrne não é diferente. Mas tem muitos paralelos, principalmente com a Myra Hindley e com o Ian Brady. E o que é mais engraçado é que o caso da Myra Hindley e do Ian Brady ficou conhecido como Moors Murders, porque os moors eram o tipo de terreno, o tipo de vegetação onde eles enterravam as vítimas. Que a gente carinhosamente chamou de mato trilheiro. Exato. E esse caso que eu vou falar hoje ficou conhecido como Moorhouse Murders, porque a casa onde tudo aconteceu ficava numa rua chamada Moorhouse Street. Mano, é o caso da casa do mato trilheiro. Exato. Meu Deus. Essa casa fica em Western Australia, então é um caso australiano. Ozzy, Ozzy, Ozzy. David Byrne nasceu em 1951 e ele era o primogênito entre 5 irmãos. Ele cresceu em Wattle Grove, um subúrbio na Western Australia. Wattle Grove é 2/3 semi-rural e 1/3 subúrbio, segundo a nossa amiga Wikipédia. E também, segundo a nossa amiga Wikipédia, nada de muito interessante acontece por lá, porque sob pessoas notáveis no artigo da Wikipédia estava o nome do David Byrne. Ou seja, ninguém bom ou minimamente mais interessante saiu daquela região da Austrália, infelizmente. Nossa, gente. Wattle Grove, melhore. Sim. Segundo as boas línguas, que são as línguas que repassam a fofoca, a família do David não era motivo de orgulho para os vizinhos, tá? Corria boatos pela cidade de alcoolismo, promiscuidade, violência e até incesto. O pai dele era um homem que trabalhava bastante. Ele era uma pessoa muito quieta, ele gaguejava e ele era uma pessoa bem quieta, assim, bem na dele. Reservada, né? Reservada, e ele trabalhava muito para conseguir sustentar 5 filhos. A mãe não fazia nada e ela era uma alcoólatra que passava o dia inteiro fumando e abusando das crianças. Infelizmente, ela era uma pessoa horrível. A casa era um lixo. Quando a gente fala não fazia nada, a gente não tá querendo dizer que ser uma dona de casa não fazer nada. O que a gente tá dizendo é que ela não cuidava da casa, ela não era uma dona de casa. Ela não cuidava da casa. Eu não tô falando que donas de casa fazem mais trabalho do que qualquer pessoa que eu já conheci. Sim, porque é um expediente que não acaba, você não descansa. E você não tem férias e você é tudo, você faz tudo o tempo todo. Porém, essa mulher não fazia nada em nenhum momento. Ela não fazia absolutamente nada. Ela odiava cozinhar, ela se recusava a preparar comida para os filhos. Eu ouvi uns 2 ou 3 podcasts sobre esse caso, e eu acho que foi no Morbid que elas comentam, inclusive, que a porta da geladeira ficava aberta para as crianças irem lá e pegarem comida se elas tiverem fome.
Nossa, eu consigo imaginar a minha mãe berrando: você acha que eu sou dona da Eletropaulo? Com a porta da geladeira aberta, sabe? Aquele gasto de energia elétrica. As crianças de 3, 4 anos indo pegar aquela comida quente, porque a geladeira tava aberta. Aquela comida podre. E a Austrália é super quente no verão, né? Dependendo de onde você tá. Então eu imagino que as coisas deviam estragar super rápido. E ela deixava a porta aberta para as crianças irem lá acharem comida porque ela não queria cozinhar para os filhos dela. Detalhe, era assim, o mais velho cuidava do mais novo, sabe? O mais novo cuidava do mais novo ainda, do caçula. Se uma criança chorasse, era a responsabilidade dos outros filhos cuidar da criança que estava chorando, não era responsabilidade da mãe. Ela só pariu, né? Ela só pariu. A partir daí eles estão por conta, é isso. Pois é, e tem relatos de incesto nessa família, vindo tanto dela quanto dos irmãos mais velhos, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois, porque eu acho que não são só boatos. E as crianças entravam e saíam do sistema de foster care o tempo todo, né? Porque ela perdia a guarda, daí vinha, né, o conselho tutelar, ela perdia a guarda das crianças, depois voltava, sabe? Então ele cresceu de uma forma extremamente lamentável, de uma forma que nenhuma criança deveria ter crescido, numa família extremamente abusiva, com uma mãe alcoólatra que se recusava a cuidar e dar carinho para os filhos. E que provavelmente ainda era incestuosa, então... Tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. Eles falam no documentário, tem um documentário no YouTube que é tipo Australian Criminal Families. E eles falam, esse menino nunca teve uma chance na vida. Ele não tinha chance de dar certo. Ele não tinha chance. Eles iam na igreja e a professora da escola dominical falava que ele tinha uma vibe, já com tipo 3, 4 anos de idade, de ser uma criança extremamente... com raiva, sabe? Uma criança nervosa, uma criança amarga, uma criança com ódio. Que ele ficava rabiscando, assim, fazendo uns desenhos estranhos e que ele rabiscava com tanta força que rasgava o papel quando ele tava desenhando. Mas eu fico pensando também como que você não vai ter ódio, né? Porque a partir de uma certa idade, uma idade bem nova, você começa a perceber que a sua casa não é como as outras e o que tá acontecendo com você é errado. Sim. Que aquilo não é certo, aquilo Sim. não é... Mas ao mesmo tempo que você percebe, não tem nada que você possa fazer. Então você imagina, é a raiva de você ser vítima de violência, mas a raiva de você tá sem possibilidade de reação. Você é um refém. Você é um refém da sua própria casa. E a pessoa que mais deveria te amar e cuidar de você é a sua agressora. Então como não ter raiva? Sim, e vai saber também se ela amamentava, se ela chegou a dar qualquer tipo de carinho e criar qualquer tipo de ligação emocional com os filhos, sabe? Vai saber. Eu acho que nem isso ela fez. Então... E o pai era ausente porque ele trabalhava muito, ele precisava, né, sustentar a casa. O dinheiro precisava entrar, né? Eram 5 crianças. Então, nos anos 60, a família se mudou para uma outra área, né, um subúrbio de Perth, onde ele conheceria a sua parceira na sociopatia, Catherine. As famílias deles eram vizinhas, então eles se conheciam desde a infância, desde os 12 anos, e eles aparentemente começaram a namorar lá pelos 14 anos. A Catherine, ela teve uma infância um pouco melhor, mas ela também não tinha chance na vida, coitada. E quando a gente fala coitada, a gente tá falando da criança Catherine, tá? A gente não tá falando do monstro Catherine. A gente não tá falando do monstro David. A gente tá falando deles criança. A gente tem dó das criancinhas. Penso muito quando a gente tá analisando a infância, assim, do discurso que a Ashley fez lá, quando a gente falou do caso da Stacey Castor, que ela fala, eu sei que em algum momento da vida dela ela foi boa. Então é tipo isso, a gente tá falando da fase em que eles ainda eram bons, por assim dizer, né? E que eles tinham salvação e que eles mereciam carinho, mereciam atenção. E também, gente, a gente tem empatia por essas crianças que se tornariam monstros porque elas são os monstros, a gente não. A gente tem empatia dentro da gente, então quando a gente ouve a história de sofrimento, a gente vai sofrer junto, a gente vai se colocar no lugar. Isso é uma coisa natural do ser humano que tem empatia. A Catherine nasceu Catherine Harrison. Ela também nasceu em 1951, eles tinham a mesma idade, e ela era uma menina muito vulnerável. Por quê? Porque a mãe dela morreu quando ela tinha 2 anos de idade. Nossa. Algumas fontes falam 10 meses, outras falam 2 anos. O pai dela
Ela foi morar na África do Sul com o pai dela durante um tempo, mas depois ele não tinha condições de ficar com ela, ele mandou ela pra morar com os avós. A avó não gostava dela, não queria ficar com ela, daí de vez em quando mandava ela pras tias. E no final, quando ela tinha 10 anos de idade, foi que o pai dela resolveu tomar juízo e realmente ficar com a guarda da filha e cuidar da filha. Algumas fontes falam que ela sofreu abuso durante a infância, sofreu abuso do pai, abuso físico, mas isso não é uma coisa confirmada, não são todas as fontes que falam. O que a gente sabe com certeza é que ela era uma criança extremamente isolada, extremamente abandonada, negligenciada e extremamente solitária. Tipo, ela tinha uma vibe muito estranha como criança, porque acho que ela não tinha sido socializada de forma correta, então ela não sabia interagir com as outras crianças, e os pais falavam para as outras crianças não brincarem com ela, sabe? Tipo, não brinca com aquela menina não, que ela é estranha. E isso é porque ela não foi socializada de uma forma correta, não foi socializada de uma forma natural, né? Que outras crianças, como outras crianças, brincando com outras crianças. Ou seja, rejeição é uma parte constante da vida dessa criança desde que ela nasceu, praticamente, né? Uhum. Desde os 2 anos ela foi extremamente rejeitada até ela encontrar o David. E até ela começar a namorar o David. O David foi a única pessoa na vida dela que mostrou amor, eu não vou dizer incondicional, mas assim, que mostrou amor e aceitação, que aceitou ela como ela era, que amava ela, que via ela, que dava carinho, afeição, atenção, sabe? Tudo o que ela precisava desesperadamente. Aos 15 anos de idade, o David resolveu largar a escola, porque ele praticamente já não ia na escola, então foda-se. Ele largou a escola e ele começou a ser aprendiz de hóquei num hipódromo. Nossa, que exótico. Bem exótico, né? Ele era pequeno? Porque fala que você tem que ser bem baixinha pra ser hóquei, né? Ele não é muito pequeno, mas ele era magro, ele é bem magro. Tá. Ele era bem magro. Então o cara do hipódromo lá do racetrack, né? Ele falou que ele podia transformar o David num jockey. E ele se tornou aprendiz de jockey. No hipódromo, ele machucava os cavalos. Nossa, gente, que horror. Obviamente, né? Por que não? Uma pessoa, ele é uma pessoa extremamente... ele só conheceu violência a vida inteira dele. O que ele vai reproduzir ele também? Não tem nada dentro dele. Ele se tornou um exibicionista. Nessa época, ele já mostrava uma tendência a ser extremamente sexualizado, extremamente sensual, que também é um dos sinais que apontam para que tenha havido incesto, abuso sexual. Nessa época, ele invadiu a casa de uma senhora de 70 anos de idade e tentou estuprá-la. Por sorte, ela reagiu e ela tinha um cachorrinho que, apesar de ser pequeno, era extremamente escandaloso e assustou o David o suficiente para que ele só falasse: puta, não vou fazer isso, vou vazar daqui. Quando ele invadiu a casa dela, ele tava pelado usando só uma meia calça na cabeça. Imagina o horror de você estar na sua casa tomando seu chá. Aos 70 anos de idade. Você não tem paz aos 70 anos de idade. Tipo, você já pagou a sua dívida com a sociedade. Você já trabalhou que você tinha que trampar. Você só tá de boa. Você só quer tomar um chá e ver uma novela. Aí entra um maluco pelado de pau duro com uma meia calça na cabeça. Pois é. Ai, gente. Eu já tô nem começou a história direito, eu já tô revoltada já. Nada nessa história é boa. Então... E isso, mais algumas acusações de roubo e acusações de maus tratos aos cavalos, fez com que ele finalmente fosse demitido do emprego de jockey. Em 1969, ele e a Catherine, ambos com 18 anos, foram presos por invasão e roubo. Ele foi sentenciado a 9 meses de prisão, enquanto ela, que estava grávida de um outro namorado, recebeu liberdade condicional. Em 1970, o David fugiu da prisão, se encontrou com a Catherine e juntos eles cometeram mais crimes de invasão a domicílio e roubo, pelos quais eles foram capturados e presos novamente 1 mês depois.
A Catherine falou pra polícia nessa ocasião que ela faria absolutamente qualquer coisa pelo David, ilegal ou legal. O amor dela era incondicional. E daí você vai vendo que ela tem um tipo de lealdade e dependência dele que é típico de uma pessoa que nunca teve afeto, nunca teve amor, ela tá desesperada pelo afeto dele. O David foi sentenciado a 2 anos e a Catherine a 6 meses de prisão. O bebê dela foi colocado no sistema, né, de foster care, de pais adotivos, até que ela fosse liberada da cadeia. E quando ela estava na cadeia, que ela ficou longe dele, porque ele ficou 2 anos na cadeia, né? E ela saiu depois de 6 meses. Quando eles estavam na cadeia, ela começou a conversar com o pessoal da condicional, que ela ia sair, não sei o quê. Eles começaram a tentar achar emprego pra ela, né? Ela recebeu todo o auxílio. E daí eles falaram, olha, você tá aqui por causa desse homem. Sensatos. Sim. Sabe? Sai de perto desse homem, não fala com ele. E por um tempo, enquanto ele estava preso, ela não contactou mais ele. Ela saiu da cadeia e ela conseguiu um trabalho de babá barra faxineira barra empregada numa casa de família, onde ela conheceu o filho da família, um homem chamado Donald. E eles começaram a namorar e eles se casaram em 1972. 6 meses depois, ela teve um filho com o Donald, o Donnie. O filho, porém, não teve uma vida muito longa. Ai. Quando o menino tinha 7 meses de idade, eles receberam uns amigos em casa e a criança estava engatinhando no quintal da casa quando um dos amigos atropelou a criança. Mas atropelou de que jeito? Ele tava dando ré no carro, provavelmente saindo, sabe, do driveway, saindo, assim, do quintal da casa pra ir pra rua. E a criança tava engatinhando no quintal, assim, na frente dos carros. Que horror! Dá pra ver o tipo de atenção que essa criança tava tendo dentro de casa também, né? Porque... Nossa, eu tô chocada. Eu não tava esperando por isso, pela tragédia tão cedo. Eu não quero julgar ela como mãe, mas eu tô julgando, porque meu filho não ia ficar engatinhando no quintal de casa onde tá passando o carro. Nossa, eu tô chocada. Mas também eu entendo que isso possa ser um acidente, porque se alguém tá dando ré, é impossível você ver uma criança engatinhando no quintal, onde você tá dando ré. É por isso que eles falam pra gente entrar de ré e sair de frente, sempre. Mas enfim. Um novo medo foi adicionado à minha vida de motorista. Ai, meu Deus. E assim, obviamente isso aconteceu também porque a Catherine era muito nova. Entendeu? Ela tinha o quê? Nessa época ela tinha 19 anos. Então, ela era uma mãe muito nova. Então, é difícil a gente julgar. Eu sei que eu julguei, mas eu também tento pensar que isso pode ter sido simplesmente um acidente. Mais tarde, quando ela passou por avaliação psiquiátrica, os psiquiatras falaram que com certeza isso fudeu com a cabeça dela, porque ela viu o filho dela morrer. O filho dela foi atropelado na frente dela. Porque eu fico pensando assim, tipo, sei lá, gente, eu não tenho filho, então eu não sei, mas você tá recebendo gente, tem um monte de gente na sua casa, aquele caos, eu acho que, sei lá, não quer dizer necessariamente que ela fosse uma mãe negligente, sabe? Pode ter sido uma fatalidade mesmo. E assim, a gente julga agora porque a gente cresceu na nossa geração, mas naquela época as crianças andavam tudo soltas, as crianças iam pra fora e voltavam às 10 da noite. E a gente tá olhando em retrospecto também, a gente sabe que essa mulher vai fazer merda. Então a gente já tá olhando tudo o que acontece na vida dela, já com aquela lupa de quem sabe... Com preconceito, Isso, pensando, procurando indícios da merda que ia acontecer, né? Quando, de repente, esse foi o estopim pra ela entrar numa depressão fodida e, sei lá, né? É fácil e virar a gente quem ela virou. Isso é verdade, porque a gente já sabe que ela vai virar um monstro. A gente já sabe que... Você já comparou com a história da Mira Hindley? Eu já sei que ela não é a boa pessoa dessa história. Não. Mas a Catherine e o Donald continuaram juntos, eles se recuperaram desse trauma inicial, o que é difícil, né? Sim, perder muito um casal filho não supera. E se recuperar. A Catherine achou que seria uma ótima ideia ter outros 6 filhos. E ela, com esses 6 filhos, ela não...
É difícil julgar também, mas ela foi uma mãe bem relapsa. E o outro, desculpa, o que ela teve antes? Ela chegou a recuperar a guarda ou não? Ela chegou a recuperar, então ao todo são 7 filhos. Nossa. Mas um morreu, né? Então ficaram 6. O David saiu da prisão em 1972 e ele se casou e teve uma filha. Porque eles tinham perdido contato nessa época, né? Ela Ele parou de ficou falar na com prisão. Ela parou de falar com ele, casou. Ele saiu da prisão 2 anos depois e casou. E teve uma filha. O que é estranho é que essa filha, ela cresceu e ela, né, ficou sabendo quem era o pai dela. Ela fala que ela não consegue entender como que o pai dela virou esse monstro, porque com ela, ele sempre foi um pai exemplar. Ele sempre foi um ótimo pai. Ele sempre foi um pai presente, carinhoso. Então, assim, como que ele virou... Ela falou que ela não consegue conciliar as duas imagens que ela tem dele. É como se ela estivesse falando de duas pessoas completamente diferentes. Mas que bom que ele não foi um pai que praticou incesto e foi um pai horrível que abusou da filha e perpetuou esse... E o pior é que acontece muito, né? O Green River Killer foi assim. E no Brasil, o Maníaco de Contagem foi assim também. As famílias não... Tipo, ele era um bom pai, um bom marido? Quando sobre o Maníaco de Contagem, eu fui pra uma palestra da Ilana Casoy, a gente foi convidada pelo Pod. E a Ilana Casoy fala que ela entrevistou a mulher do cara, e que a mulher do cara perguntava pra ela como eu faço pra parar de amar esse homem, porque ele sempre foi um bom marido pra mim. Ele sempre foi... Tanto que ela não acreditava no começo que era ele. O BTK também, né? A família não acreditou que fosse ele no início. Porque ela fala que, tipo, é um bom pai, presente, extremamente delicado, não é violento, não tem nem sinais de violência em casa. Tem gente que compartimentaliza muito bem. Assustador, na verdade. É bem assustador, sim. O David, ele foi um bom pai e um bom marido, e até no documentário que eu mencionei, que tá no YouTube, ele fala, a mulher dele, a primeira mulher, acho que o nome dela é Carrie, ela fala que por 6 anos eles foram felizes, ele era um homem legal. O que aconteceu? Lá por 78, 79, ele sofreu um acidente no trabalho e bateu a cabeça. Acho que alguma coisa caiu na cabeça dele. E depois desse traumatismo, depois desse head injury, né, desse trauma na cabeça, ele virou uma pessoa completamente diferente. Ele ficou mais impossível, mais errático, ele começou a abusar verbalmente dela. Ele não abusava fisicamente, mas ele sempre colocava ela pra baixo, sabe, destruía a autoestima dela. Ele era extremamente, assim, abusivo verbalmente. E ele começou a trair ela à torta e à direita. Ele, inclusive, colocou um anúncio no jornal procurando mulheres, que ela descobriu depois, tipo, bizarro, assim. Chega a ser debochado, né? Você tá tão... Ele traía à torta e à direita. E ela falou que ele sempre teve um apetite sexual extremamente alto, porque vale lembrar que aos 15 anos ele já era um exibicionista, e com 20 anos ele já era viciado em sexo e pornografia. Rapaz. Então ele tinha uma super, assim, ele era tesudo. Ele tinha um apetite sexual insaciável, mas ele não traía ela na cara larga. E depois desse traumatismo craniano, ele traía ela na cara larga. Um belo dia, ele chegou em casa com uma menina de 16 anos, falando que a menina era namorada dele e que ela ia se mudar pra dentro de casa. Ele tirou a filha do quarto dela pra colocar a menina de 16 anos, falando que agora aquele era o quarto deles. E ele achou que ia ficar tudo bem, que a galera ia falar, ok, e que a vida ia seguir. Exato. E a Carrie falou, pau no seu cu, eu vou pegar minha filha, eu vou embora dessa casa. Sejam muito felizes, vocês têm a minha bênção, adeus. E obviamente que não durou nada, porque era uma menina de 16 anos. Mas enfim. É bom pra Carrie que ela deixou aquele filho da puta. E pra menina de 16 anos, porque, querendo ou não, é um abuso, né? O cara era maior de idade já, tipo... Enquanto isso, a Catherine e o Donald estavam tendo problemas no casamento. Obviamente porque eles tinham 6 filhos e eles, tipo, ele
tava com... Ele era um homem bom, mas ele não tinha muito dinheiro. Então, eles passavam bastante necessidade. Assim, as coisas eram sempre apertadas, sabe? Eles estavam sempre lutando pra pagar conta. 6 filhos, principalmente a situação financeira era apertada, eles não tinham ajuda. É um puta estresse. Nossa, sim, tipo... 6 filhos, se você é rico, já é um puta estresse. Sim. Porque já é um gasto enorme. Se você é rico e quer ser um pai presente, já é um puta estresse. Então, assim, na década de 80, eles estavam vivendo em uma casa do governo junto com os 6 filhos, o pai dela e o tio dela. Ou seja... E a casa era um verdadeiro lixo. Eu acho que, assim, uma família, uma pessoa com uma estrutura mental equilibrada já estaria extremamente à beira do colapso. Você tem você, seu marido, 6 filhos e 2 agregados. Pois é. Eu já estaria surtada. Mesmo ela sendo uma mãe relapsa e a casa sendo um lixo, ela não sendo uma pessoa organizada, já é uma situação em que você tá sobrecarregada. Não, e ela tem um histórico de abandono também. Ela não tem uma estrutura mental equilibrada também. Não, ela é completamente descompensada. Um belo dia, então, depois que ele largou a menina de 16 anos, o David resolveu procurar a Catherine. Ai, meu Deus, mandar não oi demorou. Sumida. Pois é, ele mandou oi sumida. Não demorou muito, ela ligou pro Donald e falou: fica aí com 6 filhos. Pelo telefone? Eu tô vazando. Ela falou: eu tô vazando. Ela largou 6 filhos. Ela largou o marido, o pai, 6 filhos, o tio. Ela largou a casa dela e foi morar com o David. Ou seja, ela fez com os filhos o que fizeram com ela, né? Ela perpetuou o abuso. O abandono, né, o trauma. Trauma geracional é uma coisa que a gente devia estudar mais. Sim. Eles nunca se casaram formalmente, mas ela mesmo assim resolveu adotar o nome dele e se tornou Catherine Burney. A nova casa da Catherine continuava sendo um lixo, mas agora tinha um agravante. Ela estava morando com um homem que tinha uma ficha policial longa, que já tinha cometido diversos crimes, já tinha levado ela a cometer diversos crimes. Um homem que era, desde a adolescência, viciado em sexo, pornografia e tinha várias parafilias pesadas. E que já tinha tentado cometer um crime sexual. Não só isso, o irmão do David, o James Burney, foi morar com os dois por um tempo assim que ele deixou a prisão. O James Burney, ele também tinha sido preso junto com o David uma época porque, não pelo mesmo crime, mas eles se encontraram na prisão. Meu Deus, imagina, você tá preso, de repente você vê seu irmão lá? Pois é, exato. O James foi condenado à prisão por pedofilia depois de ter molestado a sobrinha de apenas 6 anos de idade. Gente, é um pior que o outro. Sim. E segundo James, a menina de 6 anos de idade o provocou. Nossa. Abre aspas, vocês não têm ideia de como elas são. Isso, fecha aspas. É. A culpa é da criança de 6 anos. Pois é, e eu acho que, eu não sei, eu fico pensando se ele não escutava isso da mãe dele, né? Eu vou chegar lá. Sem passar pano, tá, gente? Nada... Um monte de gente novo, sofreu gente. abuso e não quando era criança e não ficou... E não a gente tá tentando montar o quebra-cabeça que é essas pessoas. A gente tá tentando entender por que as pessoas se tornam monstruosas dessa forma. E eu acredito também que isso tenha muito a ver com como as pessoas são criadas. Então, eu acho que é um fator genético mais a criação mesmo, sim, sabe? Mais o ambiente em que você é criado. Mas depois que o James saiu da cadeia, ele não podia voltar para casa da mãe porque ele tinha sido violento contra a mãe e ela tinha conseguido uma ordem de restrição contra ele. Então o David e a Catherine ficaram meio assim, mas eles abriram as portas da casa deles para essa pessoa extremamente agradável que molestou uma criança de 6 anos. E se você não sabe que eu tô falando isso com extrema ironia, eu sugiro que você estude interpretação de texto. Pode ser uma opinião um pouco politicamente incorreta da minha parte, mas eu acho um absurdo a mãe ter feito tudo que ela fez com esses filhos, ter estragado essas pessoas desse jeito e depois fazer uma ordem de restrição. Pra mim, isso é assim. Você que criou ele assim por sua causa, então você que aguente. Não, pra você ter uma ideia, ela se separou do pai do David
E ela só largou e nem ele, nem ela queria os filhos, e os filhos todos foram separados. Foi cada um pra um pai adotivo, sabe? Pra foster care. Pra mim, essa mulher não tinha direito a ter uma ordem de restrição, mas é uma opinião minha que eu reconheço que é politicamente incorreta. Mas assim, ela fez tudo o que ela fez, ela é, em grande parte, responsável por transformar todos esses filhos que ela pôs no mundo nesse tipo de pessoa horrível e degenerada. E aí, porque... E ela não precisou lidar com as consequências das ações dela, mas o resto do mundo, que não tem nada a ver com isso, tá tendo que lidar com as consequências, tipo... Exatamente. A criança, a mãe da criança, a comunidade em volta, todo mundo tá tendo que lidar. Ela não precisa lidar. Então, assim... Pois é. Pra mim, esse tinha que ser o karma dela, sabe? Ficar com esses filhos em casa. Pois é. É fácil. Vou parar de militar. Porque falar é fácil você abrir uma ordem de restrição quando ele é maior que você, né? Porque quando ele não pode se defender, você tá sentando a mão. Aí ele cresceu, ele tá maior que você, aí, não. Sou uma senhorinha abusada. Pois é, o mundo que lide com o meu erro. Pois exatamente. Isso me deixa extremamente revoltado. Mas enfim. I digress. Digress Tyson. Neil Digress Tyson. Ai, meu Deus. Segundo James, o David tinha poucos amigos e era viciado em sexo. Ele precisava transar 4 ou 5 vezes ao dia. Por isso, ele não era exatamente fiel a Catherine. Ele tinha várias namoradas, ele mantinha um colchão na sala onde ele fudia todas elas, tipo, pra quem quisesse ver e ouvir. O James falou que o David, ele era tão viciado em sexo que ele precisava ter sexo de 4 a 5 vezes ao dia. E que quando ele não tinha nenhuma namorada, tipo, ele ficava louco. Quando ele não conseguia ninguém pra ter sexo, ele ficava louco. E teve um dia que ele não transou o dia inteiro, que ele tava tão louco que ele começou a dar em cima do James, do irmão. Ew! E ele começou a falar, deixa eu ter sexo com você, deixa eu ter sexo. E o James não queria. E daí, aparentemente, aconteceu no meio da noite, quando o James estava dormindo. Mano! Então, a gente sabe que existiu incesto. Agora, quando esse incesto começou, a gente não sabe. Porque nisso, o James já era adulto, mas pelo que ele fala no documentário, quando ele era criança, isso também aconteceu. Mano. No aniversário do irmão, o David resolveu presenteá-lo oferecendo a Catherine. Então, o James perdeu a virgindade, entre aspas, dele com a Catherine aos 21 anos. Então, aqui vocês já veem muitas semelhanças entre Fred e Rose, Myra e Ian, né? Tipo, eles têm esse negócio de, minha esposa, é um relacionamento aberto, eles compartilham a esposa com outras pessoas, uma coisa bem... Eu não sei o termo em português, mas eles são pessoas que são, tipo, extremely sexually deviant, né? Tipo, eles... extremamente... Eu não sei o que seria deviant em... Pervertido, um bando de pervertido que precisa de Jesus, é isso que eu acho. Natália traduzindo. Extremely sexual deviant. Y'all motherfuckers need Jesus! Ok. Em 1986, eles já tinham tentado absolutamente tudo referente a sexo. Todas as parafilias todas as parafilias do David já tinham sido experimentadas e feitas pela Catherine, porque ele era assim, se ele dissesse pula, ela respondia o quão alto. Ela fazia tudo pro David ficar feliz. O que ela falava, o que o David quer, o David vai ter. Então, às vezes, nem era fantasia dela, mas ela fazia isso pra satisfazer o David. Tudo pra dar errado. Um belo dia, o David, entediado, resolveu compartilhar com a Catherine uma fantasia um pouco mais ousada. Ou como nós, pessoas normais, conhecemos, uma fantasia criminosa mesmo. O David confessou que o sonho dele era sequestrar e estuprar uma mulher. E como a gente está falando de parafilia e fantasia, é bom diferenciar algumas coisas aqui, gente. Tem muita gente, homens e mulheres, que têm fantasias envolvendo violência sexual.
você pode viver essas fantasias se você encontrar alguém que também tem essas fantasias e que você dê e receba consentimento para vocês simularem uma situação dessa, tá? Não era o caso do David, então a gente não tá assim falando que ele era uma pessoa kinky. Ele queria realmente, sem o consentimento de ninguém... Não era roleplay. Ele não tava brincando, não era roleplaying, ele tava realmente querendo... O que ele queria era realmente pegar uma pessoa sem o consentimento dela, sequestrar, abusar e violentar essa pessoa. O sonho dele era isso. E a Catherine falou, sounds good. Ok, vamos lá, tô pronta. O que o David quer, o David vai ter. No dia 6 de outubro de 1986, uma estudante de psicologia chamada Mary Nilsson foi até o trabalho do David, onde ele vendia peças de automóveis usados, para comprar pneus. Ele então sugeriu que ela fosse até a casa dele mais tarde e ele venderia pneus baratos para ela. Tipo, ele falou, olha, esse preço aqui o pessoal tá querendo te cobrar, tá muito alto, eu tenho uns pneus em casa, eu vendo para você. Vai lá na minha casa, mais tarde, passa lá, né, que eu te vendo pneu mais barato. Ela, estudante, né, dura pra caralho, deve ter falado, ótimo, vou conseguir trocar os pneus do meu carro sem problemas. Quando a Mary chegou na casa dos Burney, ela foi ameaçada com uma faca, amordaçada, amarrada e acorrentada na cama. A Catherine, então, assistiu o David estuprar a Mary várias vezes, enquanto ela assistia, fazia perguntas e anotava o que ele mais gostava sobre o estupro, para ela saber o que fazer para agradar o marido. Mano. E assim como a Myra, ela tirou fotos. Mais tarde, os dois levaram a Mary até o Glen Eagles National Park, onde o David estuprou a Mary uma última vez, antes de enforcá-la com uma corda de nylon e um galho de árvore. Ele então esfaqueou o corpo para assegurar que ela realmente estava morta e porque ele tinha lido que isso ia acelerar o processo de decomposição. Porque, detalhe, antes de cometer esse primeiro crime, eles passaram algumas semanas estudando e lendo tudo o que eles podiam ler sobre decomposição, se livrar de provas, tudo que eles podiam ler para se preparar para o crime. Foi um crime extremamente premeditado. E eles enterraram a Mary em uma cova rasa. O David então dirigiu o sedã da Mary até o estacionamento próximo à delegacia de polícia e abandonou o carro lá, porque ele sabia que ninguém ia procurar próximo da delegacia de polícia. O carro foi encontrado só 6 dias depois. Nossa. A segunda vítima veio 2 semanas depois. O que é uma frequência bem alta, né? Se você parar pra pensar, porque normalmente demora. Sim, mas tudo que eles fizeram em 5 semanas. Mano. 5 semanas. Tipo, eles foram de 0 a 100 igual um Tesla. Eu não sei, tá, gente? Eu só ouvi falar que é rápido. Eu não dirijo um Tesla. Eu fiquei surpresa com a informação, pensei, meu Deus, que rápido. É muito rápido, mas eu não sei. Eu só ouvi falar que é rápido, que o Tesla é rápido. Enquanto eles dirigiam pela Sterling Highway, eles avistaram a Susanna Candy, de apenas 15 anos de idade, tentando pegar uma carona na beira da estrada. E esse ia virar o modus operandi dos dois. Eles dirigiam tentando avistar uma mulher entre 15 e 35 anos, sozinha, pedindo carona ou que eles pudessem oferecer carona. Era normal naquela época, tá, gente? Caronas era uma coisa considerada um pouco menos perigosa do que hoje. Exato. Quando a vítima aceitava e entrava no carro, eles começavam a conversar. E se eles gostavam da vítima, né, porque tudo tinha que ter a aprovação da Catherine. O David gostava da vítima, mas assim, ele tinha que saber que a Catherine também gostou dela, que ela aprovava aquela vítima. Quando a Catherine aprovava aquela vítima, ela falava, eu tô com uma larica, eu tô com uma fominha, tipo, I've got the munchies. Que em inglês eles falam munchies, né, que é quando te dá aquela fome de larica, assim, aquela larica depois de fumar maconha ou beber, que você precisa comer alguma coisa, sabe, um snack, uma comida fast food, alguma coisa assim.
Então ela olhava pra ele e falava, eu tô com uma fominha, tô com uma larica. Nossa, que absurdo. E ele falava, eu tô com larica também, amor. Eu. E era aí... nojento. Então eles levaram a Susana pra casa deles, sob ameaça de faca. Chegando naquela casa limpa e agradável, ela foi amarrada, amordaçada e acorrentada na cama, e assim como a Mary, ela foi estuprada. Dessa vez, a Catherine resolveu ir pra cama com eles, porque ela já tinha aprendido que isso era algo que o David gostava. Eles então mantiveram a Susana viva e fizeram ela escrever cartas para a família e ligar para a família dela para dizer que ela estava bem e que ela ia passar uns dias fora. Detalhe, o pai da Susana, ele era um cirurgião, ele era uma pessoa, uma pessoa rica, uma pessoa, sabe, bem conhecida e tal, e ele não aceitou que a filha dele tinha simplesmente sumido pra ir num lugar passar random. uns dias fora, tá ligado? Ele falou, isso não existe, só que... E ele tentou contactar a polícia, ele mostrou as cartas que ela mandou, as notas que ela mandou pra polícia, mas a polícia disse que ela fugiu. A polícia falou que não podia fazer nada. Quando eles terminaram o ritual, o David tentou estrangular a Susana com uma corda de nylon, assim como ele fez com a Mary. Porém, ela lutou com absolutamente toda a força que ela tinha no corpo dela. Ela fez um escândalo, ela ficou histérica, ela se debateu, ela bateu, ela fez tudo que ela podia fazer. Eles então forçaram ela a ingerir calmantes e pílulas para dormir, e quando ela apagou, o David colocou a corda ao redor do pescoço dela e falou para Catherine, agora é a hora de provar o seu amor por mim. E a Catherine então obedeceu e matou a Susana. Quando perguntaram para ela por que ela tinha feito aquilo, né, mais tarde, a Catherine disse, eu queria ver o quão forte eu era. Foi como eu esperava, eu não senti nada. Eu estava preparada para segui-lo até o fim do mundo e fazer tudo o que ele quisesse. Ela era uma mulher e mulheres machucam homens. Ela é uma mulher de 15 anos que foi estuprada por um homem. Ela é uma criança. Que mulher que foi machucar um homem nessa situação foi... Ninguém foi... o homem machucou a mulher. E ela falou, ela era uma mulher e mulheres machucam homens. Ninguém quer sua opinião. Sabe? Vai. Volta pro mato. É a calva do Campari, ela. A calva do Campari, isso mesmo. Mais tarde, eles levaram o corpo da Susana até o Glen Eagles National Park, onde eles a enterraram numa cova rasa próximo do local onde eles tinham enterrado a Mary. Dias depois, em novembro, eles avistaram uma mulher de 31 anos chamada Nolene Patterson, na Canning Highway, depois que ela ficou sem gasolina e foi obrigada a parar na beira da estrada. Tô merda. Eles muito amigavelmente ofereceram uma carona, a Nolene aceitou, e eles repetiram então todo o ritual sádico que eles tinham performado com a Mary e com a Susana. Mas aqui mudou alguma coisa, porque o David e a Catherine já conheciam a Nolene. Eles já tinham aparentemente feito alguns reparos na casa dela. Eles tinham ajudado ela a instalar wallpaper, sabe? Papel de parede na casa dela. Então, eles já se conheciam antes. E a Catherine odiava a Nolene. Então por que ela topou? Por que ela não deixou a mulher embora? Porque o David gostava muito dela. E é por isso que a Catherine odiava tanto a Nolene. Porque o David, nessa hora, ele não queria só estuprar, ele estava realmente interessado na Nolene. E a Nolene, ela era uma mulher que trabalhava num clube de golfe, ela se vestia bem, ela era bonita, ela era elegante, ela era agradável, ela era tudo que a porca da Catherine não era. E tô chamando de porca mesmo, tá? Foda-se, porque ela é um monstro. Então, a Catherine queria matar a Nolene na mesma noite. Mas o David gostou dela, da Nolene, e queria mantê-la viva por mais alguns dias como uma espécie de escrava sexual. Ele conseguiu manter ela viva por 3 dias, até que a Catherine ficou louca. Perdeu tudo e falou, ela deu um ultimato no David, ela segurou uma faca contra o próprio peito, falando que ela ia se matar se ele não escolhesse entre ela e a Nolene. Eles então forçaram ela a tomar as tais pílulas para dormir e completaram.
e completaram o ritual enterrando a Nolene em uma cova rasa próximo das 2 outras vítimas. Dessa vez, a Catherine tinha tanto desdém pela vítima que ela diz que ela sentiu muito prazer ao jogar terra na cara do corpo sem vida da Nolene. Eu acho que não é desdém, eu acho que é inveja. Sim. Muita inveja, ela tava com muito ciúme, porque, de novo, o David é a única pessoa que ama ela, é a única pessoa que tolera ela, é a única pessoa que aceitou ela como ela era, é a única pessoa que deu carinho pra ela de qualquer forma, então ela é extremamente dependente do David. E daí ele começa a gostar de uma... Porque enquanto ele tá só estuprando as outras, enquanto ele tá levando as outras pra ter sexo, tudo bem. Mas quando ele começa a gostar e admirar uma outra mulher, ela fica louca. No dia 5 de novembro, eles deram uma carona para uma jovem de 21 anos chamada Denise Brown, enquanto a Denise estava esperando um ônibus na Sterling Highway. Com a Denise, eles repetiram o ritual inteiro. E no outro dia, eles levaram... Eu não vou ficar repetindo tudo que eles fazem, porque eles têm o mesmo modus operandi e eu acho que a gente já entendeu o quão desesperador é isso, né? O gore pelo gore pra gente não faz sentido. Eu já tô enjoada. No outro dia, eles levaram ela pro Wanneroo, eu não sei pronunciar isso, Wanneroo Pine Plantation, que é tipo um bosque, onde o David a estuprou mais algumas vezes. Durante a última vez, ele enfiou uma faca no pescoço dela enquanto ele ainda estava dentro dela. É porque você vai vendo que a parafilia vai ficando cada vez pior, né? Uhum. Que ele vai ficando, vira normal pra ele raptar uma pessoa e violentar ela. E aí ele vai querendo ficar cada vez... Ele vai escalando. Vai. A Denise, porém, não morreu. Irritada, a Catherine pegou uma faca ainda maior para o David terminar o serviço. E eles, convencidos que a Denise estava morta dessa vez, começaram a enterrar ela numa cova rasa. Mas a Denise não morreu. Uou. Enquanto eles estavam cobrindo o corpo dela com terra, a Denise senta, gritando. Imagina você estar enterrando uma pessoa... que você acha que tá morta e a pessoa senta, tipo filme de terror, tipo Michael Myers, sabe? O David, então, pegou um machado e acertou ela na cabeça com a parte de trás, a parte grossa do machado, sabe? A parte pesada do machado. Ela caiu, mas segundos depois ela levantou de novo, ela sentou na cova de novo. Gente, ela podia esperar esses homens ir embora pra levantar e tentar sair, né? Mas acho que você não deve nem estar raciocinando nessa hora, né? Eu acho que ela tava só no impulso, porque ela tinha sido esfaqueada no pescoço, ela tinha sido estrangulada, ela tinha tomado remédio pra dormir. Então eu acho que ela tava... ela não tava raciocinando. Era só o reflexo, sabe? O instinto de sobrevivência. Dessa vez, pra se certificar de que ela realmente ia morrer, ele acertou ela na cabeça com a lâmina do machado e partiu o crânio dela. Detalhe, no caminho para aquela plantação, né, para aquele bosque, com a Denise desmaiada no banco de trás, eles tentaram pegar uma outra vítima. Mano! Pois é, uma menina de 19 anos que estava andando na beira da estrada, eles pararam, ofereceram carona para a menina, e a menina falou que a Catherine estava sentada tomando uma lata de Coca-Cola com rum, que é tipo uma bebida que é... uma bebida normal na Austrália. E que ele estava muito estranho, ele não fazia contato visual, sabe, com ela. E ela viu aquela outra pessoa deitada no banco, desmaiada, tipo, dormindo no banco de trás. Tudo parecia muito estranho. Qual era o plano? Dela. Eles iam falar, espera no carro enquanto a gente enterra essa aqui e te leva onde você quer ir? Não. Eles iam estuprar ela e enterrar ali mesmo. Mano. Sei lá. Eu fico pensando, ou e a polícia... levar ela de volta pra casa. E a polícia não tá vendo esse povo naquela região pegando carona e nunca mais aparecendo? E desaparecendo? Então, a Susana, eles estavam procurando, né? Pelo menos, eles tinham recebido notícia de que a Susana tinha desaparecido. A Nolene também, mas é que foi um período de tempo, tipo, tudo isso aconteceu em 5 semanas. Todos os crimes aconteceram em 5 semanas, é bizarro. Não deu tempo nem da polícia reagir, sabe? Mas então, essa menina viu que, né,
a vibe era muito ruim ali, que Graças a Deus. era uma negatividade muito forte naquele carro, ela falou, não, eu moro aqui perto, eu moro aqui perto, tô quase em casa já, não precisa se preocupar não. E daí falou que eles ficaram sentados, tipo, vendo ela, olhando ela caminhar, ela sair, só que por sorte começaram a passar uns carros, a avenida ficou mais movimentada, e daí eles resolveram fazer uma U-turn, sabe, tipo, fazer o retorno e sair. Mas mais tarde, quando eles foram pegos, que tudo aconteceu, as fotos deles foram divulgadas para o público e ela reconheceu e deu o depoimento dela para a polícia. Ela acredita que a pessoa que ela viu desmaiada foi a Denise Brown mesmo. Depois do assassinato da Denise Brown, a Catherine não queria mais participar dos assassinatos, porque ela ficou horrorizada. Tipo, ela falou que foi tão brutal, foi tão gore, que ela ficou com nojo. Ela não aguentava mais. Ela tava de saco cheio dos assassinatos. Ainda assim, não tenho nenhuma empatia por ela. Não, ela que lute. Inclusive, espero que ela tenha tido muito pesadelo com aquela cena e que ainda tenha. Exato. E que a Denise ainda tenha assombrado ela a vida toda. Esse é um daqueles momentos que eu quero acreditar em vida após a morte pra acreditar que essas pessoas estão puxando o pé dele, sabe? Sim. Mas, mesmo a Catherine querendo parar, eles ainda fariam uma quinta vítima. No dia 9 de novembro, 4 dias depois deles terem sequestrado a Denise... Mano, escalou muito rápido. Eles deram carona para uma menina de 17 anos chamada Kate Moore. E essa, senhoras e senhores, é a heroína desse episódio. Eles levaram a Kate para aquela imaculada e agradável residência em Moore Street, onde eles a despiram, amarraram na cama e forçaram a Kate a ligar para os pais dela dizendo que ela ia passar a noite na casa de uns amigos. A Kate chegou a dizer para a mãe dela, olha, eu vou dormir na casa dos meus amigos porque eu bebi muito. E ela falou de um jeito, assim, ela falou, eu bebi muito. Porque ela tava na esperança que a mãe dela fosse se ligar que não era verdade, porque a Kate não bebia. Tá. A Kate tinha 17 anos, ela não bebia, não era... Então, ela esperou que isso fosse ser a dica, sabe, pra mãe dela achar isso estranho, chamar a polícia, mas ela não se ligou nesse detalhe. Não. Quando a Kate perguntou pra eles se eles iam matá-la ou estuprá-la, eles responderam, se você for boazinha, a gente só vai te estuprar. E foi o que o David fez. Diversas vezes. Enquanto a Catherine assistia. Mas eles não mataram ela logo em seguida. Assim como eles tinham feito com a Nolene, o David queria manter a Kate como escrava sexual. Naquela noite, a Kate disse que eles assistiram Rambo. Que coisa aleatória, Pois né? é, imagina, você foi estuprada diversas vezes e depois você tem que ficar, tipo, na sala hanging out com essas pessoas. Você tem que, tipo, ficar fazendo sala pra essas pessoas ainda. Metendo louco. Como se normal. vocês estivessem, tipo, fumando um e comendo um McDonald's junto, sabe? Se vocês fossem amigos. Algumas fontes falam que eles viram Rock, outras falam que eles viram Rambo, mas o que a gente sabe é que tinha o Sylvester É que o Stallone estava lá. envolvido. Ela também disse que eles ouviram Dire Straits e que ela foi obrigada a dançar pra eles. O que me lembrou da Rose West, que eles também fizeram uma vítima dançar. Acho que uma das filhas dançar pra eles foi uma coisa bizarra. E que naquela noite ela dormiu algemada ao David. Ela falou que eles deram uma pílula pra ela dormir, só que ela foi esperta e ela fingiu que tomou, mas depois cuspiu fora. E depois a polícia achou essa pílula que ela tinha cuspido fora, do lado da cama. No dia seguinte, o David foi trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Eu sempre acho esse detalhe tão estranho, porque quando a gente tá falando de crime, de tortura, de assassinato, dessas coisas horríveis, a gente acha que tudo isso aconteceu num vácuo, mas não, essas pessoas estão indo pro trabalho. Eu fico pensando o quão natural deve ser pra você fazer esse tipo de coisa, pra você ir trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Mano, pra você sentar na sala e ver Rambo como se fosse uma terça-feira comum, velho. Não tem... eu não tenho... Isso, eu tô arrepiada. Eu fico tão nervosa com esse tipo de situação. Como que você estupra uma pessoa e depois você senta no sofá com ela pra ver Rambo? E ouvir Dire Straits?
Tipo, como se fosse um dia normal da semana. Fiquei até alterada, preciso tomar meus remédios da pressão já. Nossa, não tem... Sério, eu tô arrepiada. Eu fico muito nervosa com esse tipo de situação, mas enfim. Alguns ouvintes, a gente fala que a gente ri de nervoso, eles falam, elas não riem de nervoso, elas riem porque elas são Mano, se você não acha que a gente fica nervosa, basta ouvir os meus rants, basta ouvir as reclamações que eu faço nesse podcast e as pressões, os picos de pressão alta que eu tenho nesse podcast, que até me falha a voz, caralho. Não sei. Eu fico, realmente, a naturalidade da brutalidade é uma coisa que choca a gente, sabe? Eu fico desesperada. Vou até tomar uma coquinha. Então, na manhã seguinte, o David foi trabalhar. E ele deixou a Catherine... E a Catherine deixou a Kate desamarrada. E elas ficaram... Porque ela tava tão acostumada a dar certo que ela não deve ter imaginado que não fosse dar, né? Algo fosse acontecer, né? Tem isso e tem uma coisa que ela falou mais tarde, que mais tarde eu vou falar, que pode estar no inconsciente dela. Tá. Mas tava tão naturalizado que elas ficaram meio que hanging out também. Elas ficaram, tipo, de boa na casa durante o dia todo. Enquanto elas estavam na sala naquele dia, a Catherine vê que a Kate tá olhando para um jornal que tá na mesinha de centro com a foto da Denise Brown, que obviamente foi reportada como desaparecida. E ela começa a dar risada, porque a Kate tá olhando para esse jornal, tipo, pensando, né, será que foi eles? O meme da Nazaré, sabe, fazendo as contas? Exatamente. O meme da Nazaré, e daí a Catherine vê ela olhando pro jornal e ela fala, não é engraçado? Você acha que uma menina grandona daquela ia saber se defender? Eu tô sem palavras. Essa situação é várias coisas, menos engraçada. Tem uma ampla lista de sentimentos que podem descrever essa situação. Engraçado não é um deles. Não é um deles, definitivamente não. E foi aí que a Kate entendeu que eles tinham matado a Denise e que provavelmente todos esses desaparecimentos, tipo, que a Denise não foi a única, tá ligado? Que tudo tava tudo relacionado. E a Kate foi extremamente esperta. E eu quero que vocês, principalmente vocês mulheres, ouçam atentamente ao que ela fez, porque ela deu uma aula de sobrevivência em nós tudo. Ela sabia que se ela fosse ter qualquer chance de sobreviver a essa situação, ela tinha que fazer alguma coisa antes do David voltar do trabalho. Ela não podia esperar, ela sabia que se ele voltasse do trabalho, ela estava morta. E ela ia ser estuprada antes disso, ainda ia ser muito pior pra ela. Então ela começou a ser super agradável e obediente e super legal com a Catherine pra ganhar a confiança da Catherine. E naquela tarde, alguém bate na porta, provavelmente o traficante que passava droga pra eles, porque obviamente tudo isso tá Um bando de nóia. Um bando de nóia ainda por cima. E a Catherine fala pra Kate, vai pro quarto, fica quieta, não faz um barulho ou eu te mato. Só que ela não acorrentou a Kate. E foi aí que enquanto ela tá no quarto, a Kate começa a bolar um plano de fuga. Ela já tinha escondido coisas dela, porque quando ela chegou, eles tiraram a roupa dela e colocaram as coisas dela numa sacola. E ela, durante aquele dia, né, em que ela tava na casa com a Catherine, hanging out, ela começou a esconder as coisas dela na casa, porque ela falou, se eu morrer dentro desse lixo dessa casa, alguém vai saber que eu estive aqui. Ela fez desenhos em papel e escondeu pela casa. Ela escondeu um maço de cigarro no teto da casa, tipo num lugar random, assim, onde não existiria possibilidade de um maço de cigarro, tá? Pra ela depois contar pra polícia onde que ela tinha escondido, pra ela usar isso como prova de que ela tinha estado naquele lixo daquela casa. Depois disso, ela quebrou a fechadura de uma janela e pulou.
Aparentemente, durante a fuga, ela se machucou, ela bateu a cabeça no concreto e ela ainda foi atacada pelo cachorro do David. Mas mesmo assim, essa menina correu, ela conseguiu escapar. Ela, seminua, saiu batendo de porta em porta pela vizinhança, mas ninguém abriu a porta, não tinha ninguém em casa, tava todo mundo trabalhando, era no meio do dia. Eu pensei na dica que a gente deu no vídeo, ninguém abriu achando que era uma criança dos olhos negros. Se você não entendeu a referência, veja nosso vídeo no YouTube. Por favor, volte uma casa. A gente dando dica, não abre a porta, a menina desesperada. Não ajuda ninguém! E a Kate lá, eu preciso entrar! Me deixa entrar! Não! Pelo amor de Deus! Não, demônio! Ai, coitado, gente. imagina. Ai, é trágico. Mas, ó, a Kate conseguiu correr até uma loja de eletrodomésticos, e algumas fontes falam eletrodomésticos, aspirador de pó, outras falam que era um supermercado, mas fato que era uma loja. Ela entrou na loja gritando: eu fui sequestrada, eu fui estuprada, por favor, chamem a polícia. E o povo ficou meio pego de surpresa, e dela fala: mano, eu fui sequestrada, eu fui estuprada a noite toda, vocês precisam chamar a polícia. E se chegar uma mulher aqui dizendo que ela é minha mãe, não acredita, ela não é minha mãe. Eu fui sequestrada. Chama a polícia. E, mano, o que você faz? Você chama a polícia. Chama a polícia. A polícia é chamada e a Kate é levada pra delegacia. Lá, em segurança, ela conta a história dela em detalhe, dando nome, telefone e endereço. Isso porque eles fizeram a Kate ligar pros pais, lembra? E ela deve ter visto... Sabe antigamente quando você tinha o número do seu telefone anotado no aparelho do telefone? Sim. Ela viu e ela decorou. Nossa, e ela deu o nome... Porque eles tinham dado... Ela ainda falou, eles me deram um nome falso, mas eu vi que num medicamento no banheiro, que o nome dele é David Burney. Ela deu nome, telefone, endereço, ela falou, eu escondi isso, isso e isso, você vai na casa tal, você vai achar a pílula, você vai do lado da cama, vai estar a pílula que eu cuspi, no lugar tal cigarro, vai estar o desenho, no teto vai estar o cigarro, você vai achar minha bolsa, você vai achar minha calça, você vai achar tudo lá. E ela contou também que eles viram o filme do Rambo, que eles tinham alugado em VHS e que eles ouviram Dire Straits. E que a casa era assim, assim, assado. Ela falou todo o layout da casa. A casa, aquele lixão aquele que eles chamam de casa. A polícia não acreditou nela. Você tá zoando. Mano. A polícia não acreditou. Eles falaram que era uma história tão absurda que eles não conseguiam acreditar que aquilo era verdade. Mas, mano, você não precisa acreditar, você precisa confirmar. Não custa você ir na casa, é seu trabalho, sabe? Seu trabalho não é acreditar, seu trabalho é ir lá, verificar e prender quem você tem que prender. Exatamente, você tem que confirmar a história. Ela tá dando um monte de pista que confirma a veracidade da história dela. Agora eu até entendo porque ela teve esse trampo, porque ela deve estar acostumada com não ser acreditada, né? Sei lá. A cultura da época, né? Anos 80. A cultura da época era essa, você não ia acreditar numa mulher. Hoje em dia, a gente não acredita nas mulheres. A gente tem que fazer campanha. Acredite em todas as mulheres, pelo amor de Deus. Acredite. Entendeu? Naquela época, um bando de homem, ninguém acreditou. Quem acreditou nela foi uma policial mulher chamada Laura Hancock, de apenas 22 aninhos. Recém-formada. Recém-formada na academia de polícia. A Kate foi a primeira vítima de quem a Laura colheu depoimento. A Laura nunca tinha colhido depoimento de uma pessoa na vida. Mas que bom que ela... Ainda bem que a Laura estava lá, né? Graças a Deus. A Laurie falou que ela acreditou na Kate na hora, porque a Kate não tava gritando. Ela não tava tipo, oh não, olha o que aconteceu comigo, tadinha de mim. Ela tava falando... Aqui tá a prova A, aqui tá a prova B, aqui tá a prova C, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eles fizeram isso, o nome dele, o endereço, ela tava calma, falando tudo. Então a Laura ficava entrando na sala de entrevista e saindo e falando, mano, a gente tem que acreditar nessa menina. Daí ninguém acreditava, daí ela voltava, colhia mais informação, dela, mano, a gente tem que acreditar nessa menina. Daí ninguém acreditava, ela voltava, colhia mais informação, e quanto mais informação ela colhia, mais ela acreditava na Kate. E
A Laura, sendo uma mulher foda pra caralho, encheu o saco do departamento inteiro e de todos os superiores, dizendo que eles tinham que acreditar naquela menina, até que eles não tiveram outra opção e foram, então, até a casa imaculada e agradável em Morehouse Street. Mano, a policial é outra heroína dessa história, porque se ela não tivesse enchido o saco do departamento inteiro, talvez a gente estivesse contando uma história diferente aqui. Pois é. E sabe-se lá quantas outras vítimas teriam sofrido, teriam sido feitas na mão desses dois filhos da puta. Quando eles chegaram na casa em Moore Street, eles viram todos os detalhes que a Kate tinha descrito, incluindo os desenhos, incluindo o maço de cigarro. Incluindo o cachorro do capiroto que atacou ela no... As correntes da cama. Incluindo a VHS do Rambo, que tava, ou do Rock, que tava ainda no videocassete. E a fita cassete do Dire Straits, que ainda tava no aparelho de som. E jovens, eu sei que vocês não entenderam nada do que eu falei nessa última sentença, mas confia que faz sentido. A vaca da Catherine foi presa. Graças a Deus. E mais tarde, o David. Eles deram entrevistas separadas pra polícia. O David afirmou que sim, eles tinham tido sexo com a Kate, mas que tudo era consensual. E, de fato, nada mostrava que a Kate tinha estado lá contra a vontade dela. Porque ela não tinha sido torturada, ela não estava toda roxa. Enfim. O fato dela ter corrido pelada depois de... Desesperada, dizendo que foi sequestrada. Não, isso não é prova suficiente, aparentemente. Então o David tentou jogar esse louco, entendeu? Falou, não, a gente gosta, a gente tem um relacionamento aberto, a gente gosta de uma parafilia, a gente gosta, entendeu? De uma selvageria na cama. Tanto que, se você for ver, a gente já teve até anúncio no jornal pedindo novas parceiras, o que era verdade. Eles tinham anunciado no jornal que eles estavam procurando parceiras. Ah, isso não era só quando ele era casado com a outra mulher? Era outro? Ele adora o anúncio no jornal, né? Ele adora. Ele e a Catherine, eles chegaram a anunciar no jornal, tipo, falando que eles estavam procurando... Era, tipo, urgente. Procura-se uma mulher assim, assim, assado, solitária, para dividir a casa. Mas obviamente que ninguém respondeu esse anúncio, porque as pessoas têm bom senso. Mas ele falou, não, a gente até anunciou no jornal que a gente queria morar com uma outra mulher, entendeu? Porque a gente gosta disso, a gente gosta de fazer uns homenagem mesmo, e a Kate tava lá, foi tudo consensual, a Kate tava lá de vontade dela. Além de tudo, é um cínico do caralho, né? Pois é. Mas o detetive Vince Kettich, que também estava investigando o desaparecimento da Denise Brown, continuou interrogando o David por horas e horas e horas, até que ele, cansado... Mano, olha só. Ele ficou cansado e ele chegou assim na sala de entrevista e falou: ai, David, caralho, tá ficando tarde. Vamos pegar a pá e vamos lá escavar esses corpos. Só que ele tava falando isso como uma expressão. Tipo, vamos revelar esses segredos, David. Ele não tava falando literalmente. Ele só jogou essa expressão pra falar, vamos aí, revela os seus segredos. Tipo, vamos tirar esses esqueletos do armário, né? Isso. E o trouxa do David falou, ok, são 4 corpos. Mano. É tipo a polícia mais ineficiente, dando muita sorte. E daí o policial falou que ele falou, ok. Tipo, ele não acreditou na sorte dele. Depois que o David confessou, a Catherine não tinha mais o que fazer e ela teve que confessar também. E o que ela falou pra polícia é muito engraçado, porque ela falou, eu acho que eu tomei a decisão de deixar ela solta, de deixar a Kate solta, inconscientemente, porque eu sabia que essa selvageria tinha que acabar de uma forma ou de outra. Eu não sei se eu acredito, né? Eu acho muito, muito conveniente. Se ela tivesse falado primeiro, mas só depois que ele confessou, ela falou alguma coisa. Exato. Ela falou, eu tinha concluído que o David iria matar a Kate, provavelmente naquela noite, e eu já não aguentava mais matar. Eu não queria ver outra Denise. E ela disse que quando ela se deu conta que a Kate tinha sumido,
que a Kate tinha fugido, a primeira coisa que ela pensou foi tipo, puta, o David vai ficar puto comigo. O que será que eu vou falar pra ele? Nossa. Ela ainda tava, tipo... Mas eu acredito que ela foi meio tranquila. Eu acredito que ela tenha sido meio tranquila com a Kate e tenha deixado ela solta porque ela não tava nem aí. Se a Kate ia fugir, se a Kate ia lutar, porque ela não aguentava mais. Porque ela tava com ciúme do David. Porque... Não que ela tava com pena das vítimas, não. Era completamente egoísta. Ela tava com ciúme do David e ela não queria matar. Ela não queria ver uma outra Denise Brown. Eu acho que ela só tava Era uma de coisa saco cheio completamente... Eu acho que ela tava de saco cheio de dividir ele. Eu acho que a cada vítima nova ela se sentia mais distante dele. Isso, ela tava com ciúme dele e ela não aguentava mais. Ela falou, mano, foi muito gore o assassinato da Denise, eu não aguento mais fazer isso, eu não quero mais fazer. Assim, ela não tinha parafilia, todas as parafilias dele foram passadas pra ela, todas as fantasias eram dele, não eram delas. E ela já tava nesse casamento com ele, fazendo todas as fantasias dele, agradando ele de todas as formas, e eu duvido que ela tenha gozado uma vez nessa vida dela. Então ela já tava de saco cheio, tá ligado? Então eu entendo, tipo, de certa forma. Segundo a Laura, porém, ela tava contando todos os detalhes do que tinha acontecido de forma extremamente fria. E ela falou pra Laura, você sabe, a gente pega essas meninas pra satisfazer as necessidades do David. E depois disso, você não pode deixá-las irem embora tranquilamente, você tem que matar. Tipo, ela tava falando isso como se ela estivesse falando uma receita de bolo, sabe? Tipo, uma coisa completamente natural. Bem, eles levaram os policiais até o local onde eles tinham enterrado os corpos e o David mostrou as covas da Mary e da Susana. E daí a Catherine, do nada, levanta e diz, bem, agora é minha vez. Ela queria mostrar a cova da Nolene. É sério? Ela, sem cerimônia nenhuma, explicou pra polícia que ela tinha detestado a Nolene desde o primeiro momento e que ela estava feliz que a Nolene estava morta. Ela então mostra a cova pro policial e enquanto ela mostra, ela cospe na cova. É por isso que eu não compro a ideia de que ela não tinha nenhuma parafilia, porque eu acho que ela era sádica. Ah, é verdade. Eu acho que tinha um sadismo ali, um sadismo... Mas eu não acho que ela era sadista sexual, eu acho que ela era sádica porque ela tinha inveja, ela tinha, sei lá. Ela acho queria que ela ter atenção desesperada e ela não tinha. Eu acho que ela tem algum tipo emotional detachment, assim, eu acho que ela tem algum... eu digo porque, assim... Ela tinha amor na vida dela antes, ela era casada, ela tinha 6 filhos, ela tinha um monte de criança que precisava de amor e que dava amor pra ela. E o fato dela conseguir largar tudo isso com um telefonema e ir morar na casa do cara como se nada tivesse acontecido, mostra que ela era uma pessoa por N fatores, que a gente falou sobre, mas mostra que ela era desconectada. Eu não acho que ela era uma pessoa capaz de fazer ligações emocionais significativas. Ela tava com esse cara... Porque ele fazia ela se sentir amada. Não porque ela sentisse algo por ele, mas ela tava viciada em se sentir amada e se sentir necessária. Mas ao mesmo tempo... Então era meio que assim, ela gostava de como... do reflexo dela nos olhos dele, não dele necessariamente, assim. Ela gostava do fato de ele escolhê-la em vez das meninas... De ser escolhida, a cada vez que ele estuprava e matava uma pessoa, ele tava escolhendo ela em vez da vítima. Sim. Então ela tava sendo constantemente escolhida. Pra mim, ela era uma pessoa narcisista e emocionalmente desconectada dos outros. E a Nolene, ela odiava porque a Nolene ameaçou esse status quo dela. Foi a única vítima que fez ele balançar. Talvez ela não fosse escolhida. Ela teve que obrigar ele a escolher. Tipo, ela teve que verbalmente falar, sou ou eu ou ela. É verdade. Por isso que ela tem tanta raiva. Então, pra mim, ela tem alguma coisa aí, sim. Bem séria. Ah, não, ela Pode tem não muita ser coisa sexual, séria, mas eu acho que não era uma parafilia sexual, não era uma coisa sexual. Sim. Ah, não. Eu acho que o sadismo dela era aquele sadismo... Porque ela era sádica mesmo, sabe? Porque ela não gostava das pessoas. Porque ela não tinha attachment, ela não tinha... Apego, né? Ela não formava relações nem conexões com os outros, assim. E porque ela tinha uma necessidade desesperada de ter atenção e de ser amada e ninguém amava ela, enfim.
Mas eu acho que o negócio dela não era sexual. Eu acho que ela tinha só ciúme e ela queria ver todo mundo sofrer, menos ela e o David, sabe? Eu fico pensando se não tem alguma coisa sexual no fato de você ficar vendo o seu parceiro estuprando alguém enquanto você toma nota. Às vezes tem um voyeurismo aí, sei lá. Mas aí, quem quer que tenha entrevistado ela, a gente deixa isso pros profissionais da saúde, né? Quer ficar mais puta? Ai, meu Deus. Não, mas vamos que vamos. Tá acabando. Enquanto eles estão deixando o local com a polícia, o David olha pro sargento Kettich e fala: que perda desnecessária de vidas tão jovens. Mano. A Laura, né, a policial que acreditou na Kate, ela contou que ela também conversou com o David enquanto ele estava preso na delegacia. E ele começou a, tipo, sabe aquela coisa meio Hannibal, que o criminoso começa a meio que brincar com o policial? Ela disse que ele falou pra ela: você devia ter sido a primeira menina pra quem eu dei carona. E ela disse: o que você quer dizer com isso? E ele respondeu: se eu tivesse te dado carona, você teria me matado. E ela falou: eu juro pra você que eu teria. Esse filho de uma puta olha pra essa policial de 22 anos e diz: pois é, mas daí todas essas outras meninas estariam vivas, né, Laura? Como você se sente sabendo que a culpa é sua? Mano. Sabendo que você não foi a minha... Sabe? Tipo, sabendo que como você não foi a minha primeira vítima e você não me matou, todas elas morreram. E a Laura falou que ela sabe que esse diálogo é ridículo, o consciente dela, o racional dela sabe que ele é uma pessoa nojenta, que é uma coisa que não tem cabimento que ele tá falando, mas que ela ainda deita na cama à noite e ela ainda fica pensando em todos os jeitos que ela teria se livrado dele, que ela teria matado esse homem, sabe? Eles chegaram na corte no dia 10 de fevereiro de 1987, enquanto uma multidão se reuniu do lado de fora para pedir que Western Australia reinstaurasse a pena de morte antes de julgar eles. Eles sofreram um abuso incrível do público, o que é muito satisfatório. O David entrou calmo no tribunal, enquanto a Catherine entrou gritando, esperneando e se recusando a deixar qualquer guarda encostar nela. Ela o que só pra se mim acalmou. é só um show. Eu não acho que essa mulher é capaz de sentir qualquer coisa. Ai, não sei. Ela... Eu não lembro agora quem que falou, se foi um repórter ou se foi um policial. Eu não lembro agora, mas eu li na Murderpedia que eles estavam falando... Ele falou que, tipo, era como se ela não quisesse que nenhum outro homem encostasse nela. Pra mim, Só ela o tava David. eu acho que o único sentimento que ela é capaz de sentir é tipo, sorry for myself, sabe? Eu acho que ela queria atenção, né? Porque ela nunca teve atenção, então ela queria atenção. Ela só se acalmou quando ela viu o David. O David ficou em pé perante o juiz para ouvir todas as acusações contra ele, enquanto a Catherine estava sentada num banco atrás dele. E daí o Bill Power, que é um jornalista criminal para o Perth Daily News, disse que o que ele viu naquele dia era algo que ele ia levar para o túmulo. Ele nunca ia esquecer do que ele viu. Ele disse que enquanto o David estava em pé, com as mãos nas costas, enquanto o juiz lia todas as acusações de sequestro, estupro, tortura e homicídio contra ele, a Catherine se debruçou e fez carinho na mão dele. Mano. Ele se declarou culpado, o que fez com que as famílias das vítimas não precisassem passar por um processo e um julgamento longo, e sobre isso ele disse, abre aspas, é o mínimo que eu posso fazer. Que herói, né, senhoras e senhores? Que herói! Ele foi sentenciado à prisão perpétua e o juiz disse que a lei não era forte o suficiente para expressar o horror da comunidade em relação a esse assassino que estuprou, torturou e matou 4 mulheres. E que, na opinião dele, o David John Byrne nunca deveria deixar a prisão. A Catherine foi declarada sã o suficiente depois de passar por várias avaliações com psiquiatras. Ela foi declarada sã o suficiente para se apresentar no tribunal, o que ela fez no dia 3 de março de 87, e durante a audiência ela se sentou próximo ao David. Enquanto a corte discutia o caso dela, o juiz, os advogados e tudo mais, ela conversava, sorria e fazia carinho no braço do David. É por isso que eu acho que essa mulher não é capaz de sentir nada, sabe? Tipo, eu acho que é...
segundo o psiquiatra que avaliou ela, esse foi o pior caso de transtorno de personalidade dependente que ele já tinha visto na vida. Porque ele falou que, pra ela, o mundo podia se fuder. Ela só enxergava o David na frente dela. O juiz condenou a Catherine à mesma sentença e disse que, na opinião dele, ela nunca deveria ser liberada para ficar com o David. Ela nunca mais devia ver aquele homem. E assim que eles foram presos, eles escreviam cartas um pro outro direto, todos os dias, tipo Myra e Ian. Mas com o passar do tempo, a Catherine parou de responder. Assim como a Myra e o Ian. O tempo do David na prisão foi extremamente tumultuado. O tempo dos dois na prisão, a gente já tá no 1 minuto e 38 de gravação. Eu não vou entrar em detalhes, gente, mas assim, tipo, os dois fizeram um caralho na prisão, tá? Só o tempo deles na prisão dá um episódio completo. É impressionante. O David, inclusive, estuprou um homem na prisão. Ele foi sentenciado depois. Foi um fuá. Ele teve acesso à pornografia na prisão. Ela se tornou bibliotecária da prisão, mas ela também foi uma doida varrida, fez várias coisas estranhas na prisão. Mas, enfim, em 2005, o David foi encontrado morto na cela e ninguém foi pegar o corpo dele, ninguém reconheceu o corpo, então ele foi simplesmente cremado com o dinheiro de impostos das pessoas na Austrália. E provavelmente jogado na descarga, né? Ah, esperamos. A Catherine, que tecnicamente tem o direito de pedir liberdade condicional, porque na Austrália, quando você é sentenciado à prisão perpétua, você, depois de cumprir uma pena de, 20 anos, você automaticamente... você não precisa pedir liberdade condicional, você automaticamente é avaliado por uma mesa pra saber se você pode sair em liberdade condicional ou não. Como no Reino Unido, né? E isso acontece automaticamente a cada 3 anos. Mas ela não vai ser solta, eu duvido que... Não, ela nunca vai ser solta. O problema é que a Kate, que hoje é uma mulher que sobreviveu a esse horror, a cada 3 anos ela tem que ficar indo lá e falar o que aconteceu com ela pra eles não aceitarem a liberdade condicional dessa mulher. E ela já tentou 4 vezes. Só que ela teve todas as condicionais negadas, mas mesmo assim, a Kate falou que ela passou um aniversário dela falando no telefone com a mesa do parole board, sabe? Com a mesa que iria decidir se a Catherine ia sair ou não da prisão, falando o que tinha acontecido com ela. Tipo, ela tem que reviver isso não faz dia após dia. E hoje em dia... A Kate, ela luta, ela tem uma petição online, ela luta junto com ministros e políticos na Austrália para que essas leis sejam alteradas, para que, prisão perpétua por crimes premeditados de estupro, pedofilia e homicídio, para que prisão perpétua seja perpétua e que eles não tenham direito à liberdade condicional automática e que eles tenham que ficar a cada 3 anos revendo esse crime, porque as vítimas têm que ficar revivendo isso o tempo todo. Então, ela é uma mulher maravilhosa, extremamente foda, do caralho, que ainda tá lutando pra melhorar o sistema de justiça. Ela é nossa heroína. Ela é maravilhosa. E teve um programa na Austrália que chama Murder Uncovered. E em 2017, eles fizeram um episódio sobre esse caso e a Laura se reencontrou com a Kate depois de 30 anos. Oh. E ela falou que mesmo que elas não tenham tido contato por 30 anos, elas sempre seriam amigas. Sim. Ela falou, ela precisava de mim naquela época e ela precisa de mim hoje. Foi uma experiência catártica. Oh. E a Kate disse que elas eram apenas 2 meninas salvando o mundo. O bem venceu. Eu fiquei arrepiada. Encheu meu olho de lágrima. 2 meninas salvando o mundo. Porque a Laura, ela é muito nova. Ela tinha 22 anos. Uma das coisas extremamente trágicas desse caso... uma das coisas. Tudo nesse caso é extremamente trágico, mas talvez... uma coisa extremamente trágica também é que os filhos da Catherine todos sofreram bullying pelo que a mãe tinha feito.
Tipo, o filho mais novo dela fala que ele perdeu até os dentes em briga, porque ele já foi espancado, ele já sofreu bullying a vida toda, ele foi xingado no meio da rua. É porque ele foi ser abandonado escrachado. não é suficiente, né? Ele ser abandonado por aquele monstro. Pois é. E ele falou que ele espera que a mãe dele simplesmente morra rápido. Que ela, tipo, just die already. Porque ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais ser filho dela. Toda vez que alguém descobre que ele é filho dela, a vida dele vira um inferno. E isso aconteceu com todos os filhos dela. O que é super injusto, né? Porque eles não têm culpa. Claro que não. A filha do David passou pelo mesmo problema e hoje em dia ela fala que ela não quer ter filhos por medo de dar à luz a um pequeno David. A Catherine tá viva ainda? A Catherine tá viva ainda, ela tem 72 anos. Mano, que nome amaldiçoado, né? É a segunda Catherine assassina em série. Ninguém australiana. É que a gente faz. Se Catherine não é Cathy, não é bom. Ai, gente, e é isso. Essa é a história da Catherine e do David, mas é também a história de como a Kate Moore é uma mulher maravilhosa, de como a Kate e a Laura Hancock são mulheres maravilhosas, fodas, que ainda estão fazendo justiça e ainda lutando e transformando tudo de ruim que aconteceu com elas em algo bom. Ai, gente, esse foi pesadão. E é um pesadão, né, gente? Pesadão da Nath, porque eu gosto de uns casais assim, mas eu não gosto de fazer eles com muita frequência porque são pesados. São muito pesados. E é isso, segura essa bucha. Eu não tenho nem o que dizer, eu tô sem palavras com essa história. Segura essa bucha aí, gente. Começa segunda-feira com essa. É Halloween, quando a gente fala dos piores pesadelos, ao vivo e a cores, né? Nossa, tipo, não só os sim. pesadelos que a gente tem na cama, mas os pesadelos que a gente vive no dia a dia. As minhas fontes são a Murderpedia, Mamma Mia. Mamma Mia tem ótimos artigos de true crime. O The West Australian, o The Sydney Morning Herald, o Daily Mail, o news.com.au, o Daily Mirror, o The Sun, o New Zealand Herald. Teve um documentário que você viu também, né? E o documentário que tá na íntegra no YouTube chama Australian Families of Crime, Killer Couple, David and Catherine Burney. E eu espero que vocês sejam bons. Busquem conhecimento. E que vocês respeitem as pessoas e vivam bem e não deixem os seus filhos comer comida estragada da geladeira aberta. Cuidem bem das pessoas. Tchau. Nossa, eu tô chocada. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!